Shabbat Shalom, Haverim, Shabbat Shalom, Leikulam, Shabbat Shalom, meu amigo, Shabbat Shalom, minha amiga, Shabbat Shalom a todos. Estamos em mais um Shabbat e nós vamos estudar a Palavra do Eterno. Você está com o seu irmão aqui, Gutenberg Moraes, e no canal Perfeita Ordem, com, digamos assim, o tema, né? Religião versus Sagradas Escrituras. O que é que a tua religião prega? E o que é que as Sagradas Escrituras diz? Então vamos mais para um Shabat e hoje nós vamos comentar um pouco sobre a Parashá Bereshit, que é o primeiro livro, né, o nome do primeiro livro no qual colocaram Gênesis, né, chama-se na verdade Bereshit, que quer dizer no princípio ou em princípio. Então vamos para o texto, né, e vai escutando aí, aproveita, já se inscreve, né, dá um like e ativa o sininho, né, que é para que você sozinho não fique com o conhecimento. Repasse esse conhecimento para as outras pessoas. O nosso Mashiach disse repartir, né, repartir. Na última noite ele disse repartir o conhecimento. Então vamos para a Parashá Bereshit. Nós estamos com a Bíblia aqui interlinear, né? A gente vai trazer um portinhol, né? Porque queremos atingir outros povos. Então, Bereshit, né? Em princípio, el princípio, Bará criou, Elohim et, né? Hashamai, los cielos, o céu, né? Ve'et, né? Haeret, e la terra, os céus e la terra. Bereshit bara Elohim Hashamai ve'et haaretz. Está aí o texto em hebraico, acabei de ler, né? E a terra era turro, ou seja, sem forma, desolada, sem forma. E burro, né? E burro fazia la rochek, tinieblas, escuridade, estava sobre la face dela, abismo, e la rua de Elohim se movia sobre la superfície das águas. Eu vou ler o resto do texto, depois a gente vai voltar esse pedacinho, para que você entenda alguma coisa que está aqui escondida e que talvez você não tenha percebido ainda. Então, começa com o Aleph aqui, né? O Aleph agora, hablou Elohim, se a la luz e rubola luz, ou seja, apareceu a luz. Vaiomer Elohim, Yehior, né? Viu Elohim que luz, né? Era tov. Interessante que et é luz e etz é árvore, né? Era tov, ou seja, era boa, bom. E Elohim dividiu a luz e a escuridade, né? Vai Elohim et hao que tov vai haver del. Elohim bein hao uvein hahosher, né? Lamou, chamou Elohim ela luz, Yom, dia, tempo de dia, né? É bom entender que dia é o dia todo, é a parte clara, né? É a parte clara. Bom dia serve para qualquer horário do dia. E la roche, escuridade, e lamou laila, né? E a escuridade chamou laila, ou seja, noite, né? E foi assim desde Erev, isso, Yom Tov, bom dia, né? O Boker Tov, bom dia, a parte da manhã. Erev Tov, bom dia para a parte da tarde, né? E Laila Tov, né? A parte da noite para quem está indo embora. Vamos lá, continuando. Onde foi que eu parei? Foi assim, né? A Erev, entardecer, hasta la boker manhã, né? Yom Echad, dia, vela rochesh. Kara Laila Vayehi Erev
Vayehi Boker Yom Echad. Agora vamos voltar àquela partezinha. Lembre-se que lá tinha escuridão, a escuridade, tinha escuridão, e tudo começou quando tudo estava escuro. E aí ele criou a luz. E aqui vem a explicação porque o dia começa ao entardecer. Gente, o dia não começa de meia-noite. O dia começa ao entardecer. Caiu o crepúsculo, começa um novo dia. Não é de meia-noite. Meia-noite é calendário gregoriano. Tá? Gregoriano. Esse calendário é romanista. Então, como tudo estava escuro, tudo começou escuro. E aí ele criou a luz. Ou seja, o dia começa escuro e aí ele cria a luz. E aí vem a outra parte do dia, que é a parte clara. E aqui ele está dizendo, e foi o entardecer, e a manhã do primeiro dia. Entendeu? Legal? Vamos lá. Então, já sabe, o dia começa. Por isso que tem essa confusão todinha no dia da morte de Yeshua. Porque ele morreu na quinta-feira, ele não morreu na sexta. Então foi a primeira noite da quinta, a segunda noite da sexta e na terceira noite já é sábado, do sábado já é domingo, 3 dias, tá? Então ele ressuscitou à noite, quando escureceu, ele ressuscitou, já era domingo. Vamos lá. Beit, segunda letra do alfabeto hebraico. Habló Elohim sea el firmamento en medio de las aguas y dividió las maim, águas de las aguas. Vayome Elohim yehi hakia betor hamai vihi mavdi bein maim lamaim, Iso Elohim el firmamento e dividiu las maim, as águas, que estavam debaixo del firmamento, de las águas que estavam sobre el firmamento. Assim foi, vayersa Elohim et harakia, vayerdel, bein hamai asher mitcha larakia, uvein hamaim asher Mea larakia vayehi shem hem, vayehi shem, vayehi hem, vayehi hem. Então, agora a gente vai entrar na Terra plana, Porque se existe uma divisão, se existe uma divisão de águas de baixo e águas de cima, é porque existe um firmamento e na Terra bola não existe firmamento. Como é que vai ter águas lá em cima se tem espaço? Então fica com a Bíblia. Aqui, o problema aqui não é se você é terraplanista ou globalista, é se você acredita na palavra do Eterno ou não. Então, se ele criou um firmamento, ele dividiu as águas de baixo e as águas de cima. E para que as águas de cima não caíssem, ele criou o domo, o firmamento. Nada sai e nada entra sem a permissão do Eterno. Então vivemos no aquário, por isso que houve o dilúvio. Tá aí a explicação. Tá? Então, Ilamô Elohim, ele firmamento, Shamai. Shamai, sabe o que significa Shamai? Shamai, que a gente chama de céu e o inglês chama de sky, Águas de cima, águas de lá, Shamai, águas de lá. Ou seja, a tradução da palavra céu, que no nosso português não tem tradução, céu é céu, Aí pra gente é céu e espaço, O espaço, é o sky e céu é o heaven, A gente tem isso, mas em hebraico é só Shamai ou Hashamai, o céu, Ou seja, as águas de cima. Quando você diz chamar em hebraico, você não está falando o céu ou alguma coisa abstrata, não. Você está dizendo as águas de cima. Lá em cima, as águas de cima, acima do domo. Certo? Vamos lá. E foi assim desde Erev, entardecer, Hasta Laboker, manhã, Yom Sheni, dia segundo, segundo,
Vayekra Elohim Larak Hashamai Vayehi Erev Vayehi Boker Yom Sheni. E foi assim a tarde e a manhã do segundo dia. Lamou Elohim, ele fez, vamos lá, agora é o 3, né? Capítulo 3. Porque aqui já vai no 9, né? Já vai no 9. Na sua Bíblia, se eu não me engano, já vai no 9. Porque aqui é o Aleph, Beit, aqui agora é o Gimel. Hablou Elohim, sean las águas debaixo del Shammai, reunidas juntas em um Makom, lugar. Foi assim e a terra seca apareceu. Ou seja, ele, né, secou ali o negócio e apareceu a terra seca. Porque ele dividiu as águas. E assim foi, e las maim juntas debaixo de Shammai, ou seja, a terra debaixo de Shammai, foram reunidas em um só lugar, ou seja, as águas foram reunidas só em um lugar e apareceram, né, juntos debaixo de Shammai, do firmamento, das águas de cima. Foram reunidas em seus lugares e a terra seca apareceu. Vayome Elohim e Kavur Hamaim Mitcha, né? Hashamai El Makom Echad Veterea Hayabasha, né? Vayehi Hen. Aí você diz, você está falando hebraico, estou entendendo, mas estou traduzindo. Pior é quando tu vai para tua, né, pro teu templo lá, né, e o cara diz um monte de coisa e não traduz, né? Aí e nem tem tradução para aquilo, porque aquilo ali não existe. Aqui não, aqui é o dom que o Eterno deu, né, de ler uma língua estranha, né, que para você é estranha, muita gente é estranha, porque o hebraico, né, ele é conhecido, a língua, existe a língua hebraica, mas quando se fala, não estou entendendo nada, né? Já expliquei sobre isso em outras parashás e em outros estudos. Lamou Elohim la terra seca de Eretz, terra, e lá reuniu de las maim, né, águas, lamou Ian mares, Ian tá em hebraico, tá? Que é mares. Viu Elohim que era bueno, Vaikra Elohim la yabasha Eretz ulemikvi Hamai kra Yami vaya Elohim kitov. Gente, a palavra mar em hebraico é yam, certo? Yam. Então, yam suf, né? Yam suf, né? Suf. Quando o povo atravessou, né? Quando o povo atravessou ali o mar, que chama o mar vermelho, o red mar, que não tem nada a ver, é Yam Suf, mar de baixo, certo? Yam Suf, mar. Aí em hebraico Yam Suf é mar de baixo, né? E em egípcio Yam Suf é mar de junco. Suf em egípcio é junco e Suf em hebraico é de baixo, né? Aí tem essa confusão todinha. Porque eles acham que eles atravessaram no mar de junco. Como é que um mar de junco ia afogar todo o exército de Faraó, né? Ou seja, é aquele mar de baixo, porque existe o mar da Galia, o mar Mediterrâneo, e o mar de baixo de Israel é o mar vermelho. Por isso que é Yam Suf, mar de baixo, não mar de junco. Onde foi que eu fiquei? Tá. Aí vem agora o rei, né? Hablou Elohim, eu li todo o texto hebraico. Hablou Elohim, produza a terra hierba que leva zera produtiva, ou seja, né, que produz erva, né, frutas, árvores, né, e árvores, que foi que eu falei, né? Árvores de fruta que produza, né, seu fruto de cada espécie da terra. E se foi Vayome Elohim Tchash Eretz Deshe Ase Marzia Zerá et Peri Osi Perileminou
Asher zarovo al haret vayehi rein. Produza a terra ervas de cada tipo, né, da sua espécie, e as árvores yetzim, né, de toda classe de frutos, produzindo de la sua própria zera sobre a terra. E Elohim viu que era bueno. Foi assim desde a erev, entardecer, hasta la boque, manhã, Yom Shelishi, né? Shelishi, dia terceiro, Shelishi terceiro. Vayehi erev, vayehi boque, Yom Shelishi. Presta atenção aí que o terceiro dia, o Eterno, ele abençoa no começo e abençoa no final. Então existe uma tradição judaica, né, que eles só fazem negócios na terça-feira, porque é um dia que eles acreditam que é abençoado. Domingo nada, né, a segunda-feira, né, só abençoa no final, mas a terça-feira é 2 vezes, no começo e no fim. Hablou Elohim, né? Se a lumbreiras del Shamayim para dar luz sobre a terra, né? E dividiu o dia de la noite sea por otor, né? Senales, né? Para moedim yom dias e chamai anos. Ou seja, ele criou, né, o sol, a lua, as estrelas. Veja só, não é o sol que faz o dia. O sol, ele governa o dia. E criou a luz para governar a noite. E os dois têm luz própria, tá? Não é o sol que ilumina a lua, não. A lua governa a noite, então ela não precisa do sol para governar a noite, né? E lá, né, nas palavras de Yeshua, tanto capítulo, a partir do 24 de Mateus, né, 15 de Lucas, 15 de Marcos, 21 de Lucas, ele diz assim: e o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. Ou seja, cada um tem luz própria. Acredita na palavra do Eterno se você quiser. Se não quiser, fica acreditando na NASA, né? Na serpente maligna chamada NASA. Vamos ver se eu termino esse primeiro capítulo. Vou tentar terminar, tá? Vou dar uma corrida aqui para o vídeo não ficar muito longo. Estão reclamando que o vídeo é longo. Vai o Elohim Yehi Mearot Birkia Hashamai Lehavdi, né? Bein Hayomé Ube Halaila vai Vehayu Leatot, né? Ufemoadim Uleamin Vechamim, né? E se por numbreiras, né? E criou numbreiras, e em firmamento, colocou estrelas no firmamento, sinais no firmamento, Elos chamai nos céus, né? Para dar luz, luz e a terra, e se foi. Asa iso Elohim dos grandes numbreiras, né? Tá difícil acompanhar? Tá difícil acompanhar? Não, acho que não. Presta atenção, não tá difícil não. Eu tô lendo em hebraico e tô traduzindo, tá? Melhor do que isso, só se eu passar 1 hora aqui. Vamos lá. E criou, né, o maior lumbreira, o luminar, para agir el dia, el menor lumbreira para reagir la noite. Quando ele diz maior e menor, não é que eles dois sejam um maior do que o outro, não. É a iluminação que eles produzem, tá? Maior porque o sol é mais forte. E em né? Iso la Kohavim Yazá, né? Lemenchelet Rayon Veet Hamor Hakaton Lemenchelet Halaila Veet Hakohavim, tá? Las pus el né? Elohim, e ele firmamento de los chamai, no
Chamai, para dar luz e la terra, vai tem otan Elohim birkia hal chamai lechao al haretz, para regular sobre ele Yom, dia, e sobre a Laila, noite, e para dividir la luz e la roshek, escuridade. E Elohim viu que era tov, bueno, bom. Foi assim desde el Erev, entardecer, hasta la boque, manhã, Yom Revi, dia quarto. Vai Erev, vai boque, Yom Revi. Vamos lá. Hablou Elohim, né? Acho que é o versículo 20 aí para você já. Hablou Elohim, desejamos que as águas, né? Falou Elohim, desejamos que as águas abundantes ambundes, né? Que tenham criaturas com Shaim em movimento, ou seja, que viva, e aves que voem lá sobre a terra em firmamento aberto de los Shamai. Vayome Elohim Yeretzu Hamai Sheret Nefesh Hai Veov Yofe Al-Haret El-Penei Rekia Hashamai. Bara criou Elohim, né? Et los grandes peixes de los mares e toda a criatura que viva, que se move delas, né, maim, delas águas, segundo, né, su gênero, e toda a classe de aves que voem segundo sua espécie. Viu Elohim que era bueno, né? Vai bara Elohim et hataninim hagedolim veet kol nefesh Hashai Haromese Asher Shatsu Hamai Leminehem Veet Kol Of Kanaf Leminehu Vaie Elohim Kitov. Veja só, é difícil acompanhar, mas você vai ver que a tradução é totalmente diferente das Bíblias modernas que você tem, com mais de 25 mil adulterações, tá? O romanismo adulterou até os nomes, os locais, adulterou tudo na Bíblia que você tem. Não estou dizendo que a sua Bíblia você tem que jogar fora, não, ela tem a essência, tá? Mas você vai notar, né, que tem muita coisa diferente. Foi assim, eu acho que eu estou aqui já, né? Foi assim desde Erev, eu acho que é aqui já, 23, né? Foi assim, Erev, entardecer, Labor, que é amanhã, Yom Hameshi, ou Shameshi, dias quinto, Vaierri Erev, Vaierri Boque, Yom Hameshi. Hablou Elohim, la terra produz a cada classe de nefesh, ser viventes de toda a espécie de Beni, né? Behemá, classe de Behemá, bestia quadrúpedo, né? E remeis, répteis, segundo seu gênero, e assim foi. Vayome Elohim totse haeretz nefesh hai lemina Behemá varemes verhayotoretz lemina vaierri shei. Aí você diz assim, por que eu tenho que escutar isso? Né? Escuta se quiser. Né? Esses 3 primeiros capítulos, eles são muito importantes, por isso que eu estou lendo em hebraico. No decorrer das paraxás, eu vou diminuir isso e vou só comentar, tá? Não vou ler os textos, vou só comentar. Vamos lá. Asa e Ro Elohim, toda a classe de besta e cada classe de Behemá, quadrúpedes, e toda a classe de Remeis, reptiles, de La Adamá, terra, segundo seu gênero, e Elohim viu que era bueno.
Tem aí uma tese que diz que os insetos, essas coisas todas, né, não existiam antes da queda do homem. Está aqui dizendo que existia répteis de todas as espécies, né? Ou seja, para que haja o equilíbrio ecológico, é preciso que haja também as espécies que limpam a terra, que são a barata, né, que não se deve comer, né, e outros répteis que são o camarão e os peixes, né, depois Elohim diz lá, né, em Levítico 11 o que você pode comer e o que não pode, né. As pessoas não comiam isso, tá, antes, e nem comiam depois, né, o mundão aí que come. Isso é o Elohim, né, répteis e lá da matéria, né, segundo seu gênero. Elohim viu que era bueno, tov. Habló Elohim hagarmos al Adama, hombre, né? Agora ele vai criar a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ele conta a criação do homem duas vezes, tá? Eu vou explicar depois por quê. Perdão. Conforme a nossa semelhança, nossa imagem conforme a nossa semelhança. Por que ele diz nossa se ele era único? Né? Porque ele estava criando ali junto com a sabedoria, né? Ou seja, que o homem seja sábio, diferente dos animais, conforme a nossa imagem corpora e conforme a nossa semelhança, que ele tenha inteligência. Isso aí ele doou para o homem, ele não criou, ele doou, né? Que é a capacidade de raciocinar. Então essa é a semelhança que os animais não têm. Por isso que depois de tudo, né, que foi criado, aí ele cria a Havá, Eva, né, Havá, né, aí Adão diz assim, essa daí é carne da minha carne, né, porque ele olha para todos os animais e todos os animais têm fêmea, macho e fêmea. Ele diz, não, nenhum parece comigo. Aí quando a mulher faz, pronta, é feita, né, ele diz, essa daí parece comigo, né, essa daí, né, parece comigo. Aí esquece esse negócio de Lilith, tá? Essas duas criações não é Lilith, não está falando de Lilith, tá falando, né, ele cria e depois explica como criou. Por isso que aí dizem que quando Adão diz, essa é carne da minha carne, é porque a primeira era Lilith. Não, não era, tá? Ele cria e depois o outro texto ele explica como criou. E habló Elohim. Tá, eu já estou aonde? Ih, me perdi. Hombre e nuestra imagem conforme nossa aliança sobre los degan, peces, né? E ele reine, né? Sobre os peixes do mar, sobre las né? Aves que voam e los chamai nos céus, sobre lo behemá, quadrúpedes, e sobre toda a terra e sobre todo o remés, né, réptil que se arrasta e a terra. Vai o Elohim Sadam Betsamenu Kidmutenu va veir do Vidigat Raim Uveof Hashamai Uvebehama Uvekol Haretz Uvekol Haremes Haromes El Haretz, tá? A palavra de Elohim Bará criou Elohim et, né, el hombre e el imagem de Elohim lo criou, macho e hombre e hembra, macho e hembra, né, macho e fêmea, los criou. Vai Bará Elohim et Hadam Betsalmo Betselém Elohim Bará Oto Hasha o Nekvá Bará Otam. A gente vai terminar, tá? Falta pouquinho. Bahu et, né? Elohim dizendo: seja frutífero, multipliquem-se, né? Lenem la terra, 28, né? E sometânea tergam domínio
sobre los peixes e los mares e las criaturas que voam em el chamai, e todo quadrúpede e toda a terra e toda criatura vivente que se arrasta em la terra. Vayebaru, Otan, Elohim, Vayomer, Lachem, Elohim, Peru, Urevu, Umelu, Et Haeret, Vehivershuvha, Uredu, Bidgat, Hayam, Oveof, Hashamai, Uvekol, Haya, Haromesed, Al-Haret. Hablou Elohim, vea, né? Hablou Elohim, vea, yo les he dado cada zera de hierba produtiva sobre la faz de la tierra y todo et que tiene fruto de zera de yet produtivo, né, que a ustende le será para comida, né, Vayomer Elohim, Ine Natat, Lechem, pão, conhecimento, Et Kol Esev, Zoreá, Zerá, Asher, Alpenei, Kol Hairetz, Veet Kol Hairetz, Asher To, Feriet, né? Zoreá, Zerá, Lachem, Ierie, Leachia, para Kol, né, para toda bestia de la tierra e toda ave del aire e toda coisa que se arrasta em la tierra, em la qual Yahaim les estou dando como comida toda classe de hierba verde, e assim foi. Presta atenção, o homem só comia erva, ele não comia animais, só comia erva. O Eterno permitiu comer animais depois do dilúvio, foi que ele permitiu o homem comer animais. Vamos para o último versículo, 31. Viu Elohim que todo lo que ele havia hecho era bueno. Foi assim desde Erev, tardecer, hasta de la boque, manhã, Yom Sheshi, né, dia sexto. Eita, né? Vaya Elohim et kol asher aza vehinetov moed vehinetov meod vayehi eret vayehi boke yom hasheshi. Assim los chamais cielos, vou ter que ler esse pedacinho do 2, tá? O 1 do 2. E la terra foram hasta terminados el col todas las etseban oestes, né, de elos, né? Aí vem o texto em hebraico de novo, né? Vai hulu hashamai verhairetes verholt sebam. E el sexto dia Elohim terminou o trabalho que ele havia hecho, assim repousou em sétimo dia de toda a sua obra que ele hizo. Ou seja, criou mais um dia para o repouso, né? Elohim, Bayom, Hashevi, Melakot, Asher Aza, Vaishbot, Bayom, Hashevi, Mikol, Melakoto, Asher Seia. Vayebarer Elohim el sétimo dia e lo hizo kadosh, porque el Shabbat repousou Elohim de toda a criação, né, que criou. Ou seja, ele tornou o dia de Shabbat santo, né, para que nós possamos estudar a palavra dele,
né? Mas aí o calendário gregoriano, de novo, o romanismo veio, né, através dos concílios, depois de 300 anos da morte de Yeshua, nosso Salvador, os concílios de Nicéia, de Macon, por aí vai, a Igreja Católica tira o dia de descanso do sábado e coloca no domingo, para que toda a humanidade descanse no domingo e adore o Sunday, o sol, né? O Sunday, dia do domingo. Os romanos adoravam o sol, né? Que é Mitra, e assim todo cristão hoje adora o sol no domingo, né? E não faz jus ao Shabat, que é mandamento eterno. Ok, acho que terminei aqui, né? Eu acho que eu li isso aqui, né? E esta é a geração deles chamam ela Eretz, a criação de la Eretz, quando foram criados em dia que Adonai Elohim hizo la Eretz Elo chamai ele Todot Hashamai Vahaeret Behibaran Beyon Asoti Yahweh. Aí eles trazem a palavra Yahweh aqui, né? Que a gente não concorda com Yahweh, né? Que é digamos assim, a pronúncia do nome do Eterno. Elohim Eretz Veshamai. Todavia la habia et, né? La tierra ni planta silvestre habla brotado, porque Elohim não havia causado lluvias sobre la tierra e não havia homem para trabalhar em suelo, né? E aí, né, vem o texto hebraico de novo, não vou ler mais o hebraico, né? Pero surgiu né, que sabia de la tierra e ele arragada toda a superfície de la tierra, né? Min haeretes vehisca et kol pene hadamah. Ok, vamos parar aqui no sétimo, né? Depois a gente continua em outra paraxá. Vou encontrar mais alguma coisa interessante na paraxá Bereshit e eu trago. Não vamos mais fazer aqueles estudos grandes, e acabou ficando grande, né? Não vamos fazer mais aqueles estudos grandes. Se você quer realmente a paraxá detalhada, você vai lá para os primeiros vídeos, né, há 4 anos atrás, e você vai ter, né, os estudos das paraxás bem detalhados, né? Aqui agora eu vou trazer só Gemátria, né? O que eu encontrar de Gemátria eu vou trazer. Então vamos terminar por aqui. Agradeço, né, a sua visualização. Espero que eu tenha ajudado. Complicado, né? Complicado. Mas Yeshua disse assim, nosso Salvador disse assim: examinai as Escrituras. E examinar não é só ler. Não é só ler, né? Como é que você encontra uma pedra preciosa? Cavando. Não é só olhando para a terra. É cavando. Vamos recitar Birkat Kohanim e vamos terminar a Parashá Bereshit de hoje. Parashá Bereshit vai do livro de Gênesis do 1 ao 6:8, ok? Capítulo 1, se não me engano, ao 6:8. Acredito que a gente não vai estudar tudo isso. Você quer a Parashá, como eu disse, você quer a Parashá completa, vai lá para os antigos e encontra lá Parashá Bereshit, aí tu vai gastar 1 hora aí, mais ou menos. Vamos recitar Birkat Kohanim, né? E antes de recitar Birkat Kohanim, eu esqueci. O Eterno disse para Moshe assim: Hazô el Yom HaShabbat lekadshô, né? Lembra-te do dia de Shabat para o santificar. Quando a gente pode, a gente faz. Quando a gente não pode, a gente não faz. Porque a vida vale mais do que o sábado. Muita gente não entende porque Yeshua curava no sábado e achava que ele quebrava o mandamento. Não. A gente estudando a Torá, a gente encontra, né, os mandamentos do Eterno, onde ele diz que a vida vale mais do que o sábado. E tudo que você fizer para salvar uma vida, você não está quebrando o mandamento, né? Porque a vida vale mais do que o sábado. Não foi o homem que foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem, ok? Yevarechecha Adonai veishmerecha Adonai panavelecha vihuneka itzah Adonai panavelecha veyatzelecha Shalom. Essa é a Birkat Kohanim que está lá em Números 6, do 24 ao 26, certo?
que a igreja mudou aí, né? E blá 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 blá, e bota Espírito Santo no meio e por aí vai. Aí aquela o texto lá, né, que Paulo criou. Elohim Melech Neeman. Elohim é rei fiel. Esse é o significado da palavra amém, né? E vedetut vehaimet. Vehaimet teshaher ether. Esse é o conselho que eu te dou, né? Foi o conselho que Yeshua deu também. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Shabbat Shalom e até a próxima, se assim o Eterno nos permitir. Emitze Hashem. Se assim o Eterno nos permitir, estaremos aqui no próximo Shabbat. Shalom.